Então, boa noite a todos também, né? Hoje é o nosso último encontro. Já de antemão, assim, eu queria falar da satisfação do Marcelo e minha, né? De ter tido assim, o prazer do acompanhamento de vocês nesses 10 encontros, né? Confesso que achei vocês bastante persistentes, né? Porque, afinal, 10 encontros não é pouco, né? Para um curso online, nesse tempo já quase final de ano. Mas a gente fica extremamente felizes, assim, de que vocês tenham nos acompanhado nesses encontros, tá? Em especial a Lilian também, que não sei se está lanchando ainda, mas que tá aí na sala, né? Que também nos acompanhou e que é, vamos dizer assim, uma consultora para os assuntos de restauro, né? Ela desempenhou informalmente uma função de consultora para nós aqui, né? E ao mesmo tempo uma verificadora, né? No sentido de que avalizava na medida em que nós íamos falando, né? Ela que é especialista, mas enfim, um agradecimento a todos, né? A gente sabe que tem Annelise, Odisseia e Lucas, que são professores da Univale. Também é uma satisfação ter vocês como que são nossos colegas, né? É uma coisa muito bacana isso, porque a divulgação foi feita muito em cima da hora nos canais da Univale, e mesmo assim a gente tem vocês aí nos acompanhando, que é uma satisfação para nós, né? Essa semana, uma semana atrás, aí a gente distribuiu um pequeno kit ali de material para restauro. Alguns de vocês não receberam, né? Alguns de vocês não receberam, outros receberam, né? E outros estão por pegar aqui. Então, a Annelise, eu acho que não recebeu, e depois a gente prepara um kitzinho para você também, né? E no nosso kitzinho vai um brinde da nossa ONG, né? Uma cadernetinha para que todos vocês anotem aí boas ideias de projeto, né, gente? Enfim, é isso aí, Marcelo, tá contigo. Muito bem, muito bem. Mais então, uma hora você vai utilizar, Odisseia. Exato, daqui a pouco, quando precisar, tá na mão, hein? Sim. Olha aí, e o importante é o seguinte, que no momento em que vocês forem utilizar e tiverem a necessidade de discutir o assunto, tanto com o Marcelo quanto comigo, eu nem combinei isso com o Marcelo, mas já estou botando ele na roda, né? Fiquem completamente à vontade de nos consultarem ou de entrar em contato conosco, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, como quiserem, né? Eu, pessoalmente, tenho certeza que o Marcelo também, teremos, na verdade, o maior prazer de continuar falando sobre fotografia, né? E até mesmo, como a maioria conhece lá o laboratório da Univale, se quiserem, em algum momento, qualquer orientação dentro do laboratório, também estamos completamente à disposição de todos vocês, mesmo os que não são da Univale, né? Exatamente. E como a gente já falou em outros momentos também, falávamos agora há pouco com a Lilian aqui, a respeito de ideias de vocês, propostas, futuros projetos e tudo mais. Eu e o Galaz adoramos essas propostas, contem conosco para trocar uma ideia, amadurecer, pensar em possibilidades, dependendo da situação, tentar contribuir de alguma maneira. Estamos aqui com certeza à disposição. E também é nesse sentido que hoje, então, assim, também como um fechamento e um passar a régua, né, a gente tem ainda algumas referências aqui para vocês, né, porque temos falado de informações, temos falado de busca de materiais, e claro que a internet vai nos facilitar bastante. Então, além de fazer uma retomada do que nós vimos até aqui no nosso curso, a gente quer trazer um pouco umas outras possibilidades para vocês. Então eu começo apresentando algumas
algumas relíquias, eu diria, porque aqui nós temos umas relíquias e vou contar umas histórias também. Então eu gostaria de começar, não sei se todo mundo conhece aqui, mas com uma série brasileira que foi dirigida pelo Silvio Tendler, um documentarista já de certa data aqui do Brasil. Na verdade, Caçadores da Alma foi a segunda versão de um trabalho que ele fez em 82 ou 83, se eu não me engano. Então ele retomou agora nos anos... Que anos? 2017. E o Caçadores da Alma, aqui está, ó. Caçadores da Alma é uma abordagem da arte da fotografia, reconhecendo seus principais personagens, os fotógrafos e as suas obras. Então são vários episódios que falam sobre a fotografia, sobre as possibilidades, sobre as áreas e sobre a relevância da fotografia construindo esse olhar sobre o nosso mundo. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, certo? Então, são vários episódios, aliás, eles foram apresentados primeiro em TV públicas e no canal Curta, mas eles estão todos abertos no YouTube, e depois a gente vai disponibilizar os links para vocês lá no nosso blog, como sempre fizemos. Então tem aqui Trilhas da Natureza, Árvore da Fotografia, Fotojornalismo, Ética e a Caça. Até aí, Lucas já tem usado isso aí nas suas aulas e coisas do tipo, né? Mais uma vez, fotojornalismo, paisagens humanas, ensaios, fotografia e outras artes. Isso aqui é muito legal. E são episódios curtinhos, 20, 25 minutos, né? Cidade e campo. E o que eu gostaria de ressaltar aqui com todos vocês é justamente esse que já deixei engatilhado aqui. A gente não vai assistir, né, pessoal? Isso aqui é muito mais como sugestão de conteúdo, que é o Fotografia e História, que na verdade faz uma retrospectiva da fotografia, desde a valorização do Hércules Florence, que nós falamos ontem, né? Porque o Silvio Tendler também é brasileiro, vai ter esse sentimento de valorização das coisas do Brasil, e passando também pelo grande, pode-se dizer assim, incentivador da fotografia aqui no Brasil, que foi o Dom Pedro II. Ele era um cara que se preocupava muito com as artes em geral, e a fotografia não passou batido. Então, ele desde o início incentivou a fotografia aqui no Brasil, e tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, né? Desde fotógrafos do século XX para chegar em situações mais contemporâneas dos anos, das décadas mais recentes. Então fica aqui, pessoal, como sugestão para nós, porque nem eu consegui assistir todos aí, e todos que eu assisto, aliás, esse aqui tem inclusive o mais antigo, dos anos 80, que daí era um documentário apenas, mas ficam aqui então como sugestão os episódios de Caçadores da Alma, que até o nome é bonito, né? Caçadores da Alma, um fotógrafo como aquele homem que vai tentar aproveitar o olho como a janela da alma, né? Isso também é bastante, é uma referência que se faz muito. Fica aí a sugestão, então, do Caçadores da Alma, como conteúdo sobre a fotografia em geral, e em se tratando especificamente de fotografia e conservação. Marcelo, só me permite sobre o Caçadores de Alma? Não, da alma. Claro. Só fazer uma relação com um livro de crônica, assim, são episódios tão curtos e eles não são lineares, né? Então dá para assistir conforme interesse de temática, é bem bacana porque é leve no sentido de que não é muito demorado e tem uma variedade de abordagens muito grande, assim. Só queria complementar isso. Boa, é verdade. Pode deixar rodando ali, gosto mais de um, gosto mais de outro. Ou para mim interesso aqui por, como é que é esse aqui que eu adorei, fotografia e outras artes, né? Fotografia e emoção. Opa, quero ver isso aqui. Então só eles não é obrigatório que se vejam todos ou na ordem. Bem lembrado, Galarza. E especificamente sobre a nossa área aqui, sobre as nossas discussões, pessoal, tem esse material riquíssimo da Funarte,
não essa Funarte de hoje em dia, né, que por motivos óbvios está jogando as traças, é uma Funarte de alguns anos que desenvolveu esse material muito, muito bom, que são os cadernos técnicos de conservação. Um deles eu até tenho impresso aqui, consegui comprar já faz um tempo, mas eles estão todos aqui disponíveis em PDF, inclusive em espanhol. E aí, olha só que maravilha, ó, aqui, treinamento, roteiro do vídeo, negativos de vidro. Ó, a gente não tratou aqui desse tipo de material, né, porque falávamos aqui de acervos caseiros, mas também tem vários acervos mais antigos ainda que trabalham com vidro, exposição, preservação hoje em dia com materiais digitais, conservação e restauração de fotografias, armazenagem, aliás, que é o que eu tenho, não é o que eu tenho, não é verdade, é o caderno 4 que eu tenho aqui, tem vários materiais, percebam, são 8 cadernos, muito, muito, muito bons. Este cara aqui também é uma grande figura, ele foi um dos grandes, na verdade ele foi o criador da Funarte Fotografia, né, ou ele foi o presidente da Funarte Fotografia, alguma coisa assim, o Pedro Carpe Vasquez, que é um grande nome da fotografia aqui no Brasil. Além dos conteúdos técnicos que eles trazem, né, a diagramação, confesso que deixa um pouquinho a desejar, mas vamos lá. Eles têm aqui, não sei se vocês me enxergam aí, mas enfim, tem trechos de o que comprar e onde comprar, lista de instituições e websites e ainda bibliografia, o que tem para ler. Então é um material muito, muito rico, pessoal. Claro, né? É rico, é extenso, é um monte de coisa, mas são aqueles materiais bons para a gente ter baixado uma vez, antes que daqui a pouco alguém resolva deletar tudo isso, porque, enfim, não vai haver muita utilidade, né? A gente aqui faz um esforço, às vezes na contramão de algumas ideias. Mas então fica aí como sugestão também esse material riquíssimo dos cadernos técnicos. E para terminar... Queria complementar o seguinte, né, Marcelo? Que se ao lerem esse material perceberem alguma correlação com as nossas falas técnicas aqui, não se surpreendam, porque esse material é a nossa grande referência bibliográfica. Exatamente. Tá? Então, fique completamente à vontade para fazerem essa associação, né? Sem problema nenhum. Isso. A gente lê isso, mastiga e traz aqui para vocês, né? E aqui também tem várias parcerias deles, certo? E que são interessantes aí para a gente conhecer, né? Na medida possível, visitar e fazer contatos e tudo mais, certo? Então fica aqui como grande sugestão. Aliás, tem até uma formação de especialistas aqui, ó. Olha! São treinamentos que eles fazem. Treinamentos que agora não deve estar funcionando muito bem, né? Mas são cursos que eles desenvolvem, mais de 1.000 estudantes e tudo mais. Enfim, né? É uma instituição pública e que merece, aliás, também tem esse grande problema das instituições públicas, né, pessoal? Que quando conseguem fornecer ou oferecer conteúdos, possibilidades e tudo mais, e o público não aproveita, fica cada vez mais difícil de manter essas iniciativas, né? Então é importante que a gente, que é da área, que se interessa, então esteja lá, conheça esses materiais, baixe esses materiais, faça contatos na medida do possível, né? Porque isso também gera argumentos para que essas pessoas lá na iniciativa pública melhorem os seus trabalhos, principalmente em busca de recurso, né? Que é muitas vezes o principal ponto aí que compromete algumas iniciativas. Então fica aí como sugestão esse belo material. E aqui uma última sugestão também, que foi essa rede PhotoArc. O layout não é tudo isso, né? Mas tem muita coisa boa aqui, desde uma revista que eles desenvolveram. Olha só, uma revista científica, tá? Então tem alguns textos aqui a respeito de fotografia e documento, claro. Tem um grupo de pesquisa, tem um site, tem um canal no YouTube, tem aqui alguns exemplos interativos. Eu não vou ficar entrando em tudo aqui, mas eles têm alguns ambientes bem interessantes, certo? Aliás, algumas referências aqui também de outros locais. Uma bibliografia, um repertório bibliográfico latino-americano.
olha só que interessante isso aqui, que útil que pode ser para nós, quando a gente tem aqui, ó, bem organizadinho, diversos conteúdos que podem ser úteis aí para gente que gosta, que estuda, que quer trabalhar com isso, e mais uma vez, como a gente tem dito bastante, né, incentivada, que também a presença da Lilian aqui também intensifica isso, para fazerem os seus projetos culturais, para buscarem aí trabalhar com seus acervos e tudo mais. Então, essas fontes, elas acabam sendo bastante úteis, né? Porque, afinal, nós temos que justificar, que sustentar as nossas ideias a respeito de informações técnicas. E aí, nesse sentido, essas são ótimas fontes de pesquisa. Muito bem. Eu tenho aqui, mostrar aqui para alguns de vocês, que vários devem conhecer, mas nem todos, essa lata é um recipiente de metal leve, né, que já está um pouquinho gasto, como já é de se esperar, e que aqui dentro ele está muito bem, obrigado, porque essa aqui é uma lata de filme. Então, alguns filmes, não sei se todos, mas acredito que todos, né, Galarza? Se não todos, a grande maioria vinham nessas latas. Os filmes, aqui dentro vinha um rolo grande de filme que a gente podia picar, podia desmembrar. Os filmes 35 milímetros. Isso, os 35 que eu... tirei todos, né? Que é o mesmo do cinema. Eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar. Eu vou pegar. Tá, beleza. Este aqui é o filme normal e esta aqui, vocês até conseguem ver aqui pela altura, que é menor. Este aqui é o 18 milímetros. Esse aqui era um filme de cinema. Foi um sucesso aqui no Brasil, lá nos anos, 70 e 80. Talvez eu esteja me equivocando aqui. Mas eu tenho cinema aqui. Olha, Briane! Eu só tenho a latinha. Não, até tem 18 milímetros por aí em algum lugar. Mas enfim. Aqui só tem uma lata. E tô mostrando essas latas aqui. Tem um rolo que já é velado, tá? Não se assustem, porque dá pra mim esse rolo aí, né? Ele é velado. Então, esse rolo vem dentro dessa lata, né? Essa lata preenche com esse rolo, né? Enfim, e daqui se rebobinava e ainda se rebobina várias bobinas pequenas, né, com 36 poses, no máximo 36 poses. Mas já vou te constranger aqui em público. Vamos dividir esse rolo velado aí, tia. Coisa mais linda, eu abrir, tem um rolo velado ainda, fazer todo um teatro no meio da aula, uma gritaria, dá na mão de um aluno mais espivitado, só, não abre isso aqui. O cara já abre, já faz uma choradeira. Ia adorar, gente. Maldade. Fica aí com uma sugestão para dividir com o amiguinho. O primeiro dia de aula no laboratório. Isso, boa. Já faz uma brigaiada com todo mundo. Minha cara, mas é isso mesmo. Buenas, mas por que eu estou mostrando uma lata dessas? Porque eu quero contar uma história para vocês. Ontem a gente falava aqui que a gente até se emociona, né? Né, Tainara? Nada como um trauma bom de chegada, assim, que é pro cara não meter a mão onde não deve. Aliás, falávamos das tuas imagens, né, Tainara? Falávamos que ver a tua manipulação, o teu esforço, até nos emociona. E emociona mesmo, porque a gente valoriza realmente isso, a gente vê muita importância, né? E eu quero contar para vocês uma história que quando conheci, fiquei sabendo, eu fiquei extremamente emocionado e vi o filme e, olha, confesso que me emocionei muito vendo o filme, que conta a seguinte história. Era uma vez um jovem skatista, e vocês sabem a fama que skatista tem, né? Putz, até podia ter separado meu skate tá ali jogado, né? Skatista não é exatamente uma figura social afeita a muita contribuição social, né? Assim, um cara que realmente, assim, pode
trazer vantagens para a sociedade, por assim dizer. Bem pelo contrário, né? Assim, a figura do skatista é envolta numa série de preconceitos até, a gente poderia dizer. É verdade, né? É verdade. Agora, bem lembrado, Galarza, agora, né, depois de anos e anos e anos de investimento no esporte, a gente finalmente consegue uma medalha de ouro, e estão todos os esportistas aí sem bolsa de estudo, sem incentivo, sem mais, mas ganhamos a nossa medalha de ouro e está mudando, né? Aliás, o surf também está acontecendo isso. Mas o caso é que tínhamos um skatista e que, por não querer andar nas ruas, porque, enfim, era perigoso, já estava muito fugindo da polícia e tudo mais, resolveu, ele e seus amigos, andarem de skate numa garagem abandonada. Olha só, garagem, prédio e tal, né? Porque, enfim, tem rampa para isso, tem rampa para aquilo, era abandonado, ninguém usava. E, de repente, um deles foi fazer alguma manobra e se atrapalhou e acabou batendo na parede. E quando bateu na parede, se quebrou todo, claro, só que viu que a parede quebrou um pouquinho. E aí, como bom curioso que era o nosso herói skatista, ele foi lá fazer um buraquinho na parede, viu que a parede estava desmanchando. Eu não sei que ideia tem um skatista que está num prédio abandonado, de uma garagem, bate na parede, a parede racha, fura, e aí o que tu faz? Sai correndo? Não, tu vai lá cavocar para ver o que mais tem lá dentro. E aí foi isso que o nosso herói fez. E aí ele cavocou, fez um buraquinho e achou o quê? Negativos. O cara achou negativos, a parede era oca, a parede dupla, isso aconteceu em Montevidéu, e eram negativos. E aí ele entendeu que eram negativos, mas não sabia do que era, do que se tratava. Então ele guardou os negativos dentro do buraco de novo, não entendeu do que se tratava e ficou por isso mesmo. Buscou um conhecido fotógrafo dele e comentou, queria saber aí de umas imagens antigas e tal, mas ele não queria contar muita história, porque ele não sabia do que se tratava, né? E aí, mais ou menos do jeito que a gente conversa aqui, os caras, não, é negativo, então pode ter alguma coisa interessante, né? Que negativos são esses? Os negativos que eu achei e tal. E aí, tempos depois, ele foi conversando com um, conversando com outro, e aí, uma hora dessa, ele resolveu ir atrás do conteúdo. Vamos falar bonito aqui no nosso fechamento, né? Ele resolveu fazer uma leitura iconográfica das suas imagens, né? Isso. Centro de Fotografia de Montevidéu, anos depois, é o que fez o documentário sobre isso, porque descobriu-se então, pessoal, que aqueles negativos que foram encontrados dentro de uma parede oca eram registros de um jornal esquerdista do tempo da ditadura no Uruguai. Ditadura essa, que lá pelos seus anos 50, 60 e 70, foi até mais forte do que o nosso aqui, do que a nossa ditadura. Quer dizer, para quem acredita que teve ditadura no Brasil, né? Faz parte desse time aí, então eu acredito nisso, e reforço que vários países da América Latina foi muito mais pesado, e era um momento onde a imprensa era muito controlada, né, censurada e cuidada no mau sentido, né? E olha aí, ó, tia do Galarza deve ter passado uns perrengues nessa época lá em Montevidéu. E aí o que aconteceu, né? Aconteceu que, na verdade, o fotógrafo, quando teve uma determinada investida da ditadura contra os veículos de comunicação, um determinado fotógrafo juntou vários e vários negativos, várias e várias latas de filme e escondeu em uma determinada construção de Montevidéu. E acabou escapando daquela investida, fugiu, não morreu, apanhou como era recorrente, e acabou tendo que se exilar um tempo depois. Então ele se exilou, voltou anos depois para Montevidéu e sempre com aquela pergunta na cabeça, né?
o que foram dos meus negativos. Olha que maravilha, né, Annelise? Imagina, o cara é fotojornalista, só que ele é fotojornalista raiz, né, para usar o termo dos jovens aí, um fotojornalista que arriscou a sua vida para registrar os abusos da ditadura uruguaia daquela época. Um fotojornalista engajado, um fotojornalista defensor dos direitos da população e tudo mais, e que num momento de ditadura acaba sendo alvo por uma série de questões em Tupamaro. E aí, por causa de toda essa situação, ele teve que esconder os seus negativos e fugir do país, e ficava pensando, cara, né, assim, muita coisa do meu trabalho está escondido naquele lugar. E vários anos depois, quando ele retorna a Montevidéu, ele vai direto naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, aquele prédio já não existe mais. Então tu imagina a decepção, o fundo do poço que esse cara se sentiu quando, anos depois, retorna para sua cidade, para o seu país, e não encontra mais aquelas relíquias, porque ele sabia que tinham relíquias naquelas imagens. A gente já vai ligando as histórias, né? Falta uma explicação aí no meio que ninguém sabe como raios os negativos saíram de um prédio e foram parar nas paredes ocas de outro prédio, uma garagem, onde, anos depois, um skatista se arrebenta da parede, descobre um buraco e acha essas larvas. Então, o Centro de Fotografia de Montevidéu, que Montevidéu, Uruguai, de forma geral, tem um cuidado muito maior do que nós com a fotografia e o cinema. O Centro de Fotografia de Montevidéu promoveu esse encontro. Nossa, eu fico emocionado, que tô arrepiado só de imaginar isso. Que conseguiram proporcionar o encontro do fotógrafo, já um senhorzinho e tudo mais, não apenas com o skatista esse, mas conseguiram ir juntos até o local onde estavam esses negativos. Que aí sim foram recuperados, foram tratados, foram devidamente conservados, foi feita exposição e tudo mais, e inclusive este documentário, que provavelmente eu vou falar errado aqui, mas também nem sei como, até hoje não entendi o que é o Ao Pé del Árbol Blanco. Olha só, Ao Pé da Árvore Branca, é isso, né, uruguaio Galarza? Então, com vocês, Aos Pés da Árvore Branca. O sea, el primer día me desperté y había quedado como en blanco. De pronto me acordé que habíamos sacado las latas. Dije, ¿cómo es posible que me haya despertado y no me haya acordado de que hemos sacado la? Ya me quedé, era las 2 de la mañana, ya no pude dormir. Digo, ¿y qué pasa? Yo los escondí, pero cuando regresé del exilio en el 85, me encontré que en ese lugar donde yo había escondido los negativos, habían hecho obras, había habido reparaciones y reformas, y había desaparecido el archivo. La gente salió, manifestó, se enfrentó con los tanques y con los fusiles. Y con los chiquilines íbamos a garage porque claro, era mucho escombro y esto y lo otro. Y ahí es cuando le cuento a los chiquilines, en ese hueco hay fotos adentro. El tema era de que las fotos habían sido guardadas por cuestiones políticas. Era casi obvio también, nadie tira rollos rollos no negativos adentro de un hueco, sino es por una razón muy especial. Y la cosa es que nosotros dijimos, no, eso hay que sacarlo. Y hay que sacarlo, porque no, es un crimen que la historia queda ahí enterrada.
Pois bem, esse é uma breve pílula aí do Árvore Branca, uma metáfora ao prédio. Não sei, Briane. Opa! Já continuou aqui, não era para continuar. Não sei, pode ser. Eu já tentei fazer essa relação, já fiz a relação com ele também, velhinho, cabelo branco, não sei se é isso. Galarza, tu arrisca alguma coisa? Não arrisco. Não arrisco, porque eu não sei. Antes de falar bobagem. Antes de falar bobagem. Não sei, Briane, não sei, mas de toda forma, a história é linda, é horrível, né? É uma história horrível. Tem uma lenda sobre a Árvore Branca, mas essa eu não lembro, então não arrisco essa. Pô, agora pensei que eu ia ganhar grande explicação dele. De toda forma, pessoal, são duas coisas que eu sempre penso bastante em relação a esse documentário, né? Da importância dessas fotos, dessas latas, né? Tem ali um breve trecho, né, do senhorzinho, que eu nem me lembro o nome do velho, desculpa. Quando ele vê, né, quando ele acha, imagina, décadas depois que ele perdeu aquilo, que ele voltou até o prédio onde é que ele escondeu. No documentário ele conta toda a história, como ele escondeu, fugindo da polícia, vem não sei quem vinha de casa, ele subiu no terraço, pulou pro outro prédio, é uma esculhambação. Anos depois ele volta lá e ele consegue retomar, né? Ele consegue trazer isso para a população. Olha que riqueza que tem aí, né? Que relíquia, que fortuna crítica, que fortuna fotográfica que a gente tem com aquele material, né? É a primeira coisa que eu penso bastante. E a segunda, que também nosso amigo Lucas está aí nos acompanhando, né? É que situações como essa, né? Não essa perseguição toda para o jornalista, embora... Bom, enfim, estejamos aí em momentos obscuríssimos, né? Mas esse tipo de situação, com a tecnologia digital, fica bastante comprometido, né? Porque, enfim, eu tenho aqui cartãozinho CF, SD e tudo mais, que o meu computador já não lê, que a máquina já não lê, que já pifou, então não faz o menor sentido, né? Então, a gente pode pensar aí, e a gente falou bastante disso aqui, né? Nessa memória coletiva, nessas informações que estão na fotografia. E, claro, o nosso olhar é caseiro, né? É familiar, mas a gente tem, sim, algumas informações bem importantes que estão aí na fotografia e que a tecnologia digital não vai nos deixar guardar tanto desse ponto de vista fotojornalístico, né? Inclusive por limitações de manutenção de banco de dados e tudo mais. Enfim, uma série de fatores. De toda forma, fica como sugestão esse belíssimo documentário. Preparem seus corações e assistam, porque é uma história muito, muito boa. Eu queria fazer 2 comentários sobre isso que o Marcelo vinha falando, né? Que assim, o Marcelo enalteceu assim, a beleza da emoção do fotógrafo depois de anos rever o seu material, né? Mas eu acho que tem uma questão que é muito relevante, né? Que um país que se preocupa com a memória tem um desenvolvimento social muito mais sólido, né? E isso é bastante importante, né? O que a gente vê no Brasil de hoje é quase que um apagar de memórias, né? Me chama muito a atenção que não é em vão que o Uruguai tem políticas sociais de primeiro mundo, em alguns aspectos. Claro, tem outros aspectos difíceis, né? Mas é uma sociedade que anda para frente porque valoriza a sua memória, né? Então, acho que, além de ser um lindo filme, um momento bonito do ponto de vista individual, é um momento fundamental para a memória do país. Registros de um período em que conquistas, conquistas foram realizadas. E isso eu acho que é bastante importante e a fotografia vem sustentar esse processo de alguma forma, ou vem contribuir para esse processo de alguma forma, né? Bastante interessante. E um outro comentário que eu queria fazer, que o Marcelo se referiu, que o computador não lê mais pendrive, outros não leem mais CDs, né? E que nós temos uma amiga aqui na nossa ONG, né? Que é uma professora de São Paulo,
a Simone, que é professora no Senado, e foi minha colega de doutorado na Unicamp, e o doutorado dela foi numa área muito bacana, que foi na área de arqueologia das mídias. Então, o trabalho dela foi no sentido de valorizar e entender a importância de se manter vivas alguns instrumentos de leituras de mídia, entre outras coisas, tratou o doutorado, porque é notório essa possibilidade de perda de acesso a informações que foram colocadas em determinadas mídias, né? Isso é uma coisa bastante interessante. E o que acontece com a fotografia é algo muito curioso. É muito curioso, porque a fotografia vem resistindo a esse processo de atualização de mídia, né, e de mudança de tecnologia. Parece mentira, mas a fotografia analógica do filme ainda ela está viva, está acontecendo, e em alguns momentos ela tem até retomadas, né? Isso é uma coisa bastante importante, né? Tem o caso da lomografia, que a União Soviética, no passado, ela produziu a Zenit, né? Aquela câmera, a primeira câmera russa que tinha, foi a minha primeira câmera, que era um peso morto, né? Tão pesada que era ferro puro, né? E depois, com a entrada digital, o mundo inteiro, algumas fábricas faliram. A Kodak foi uma, né? Que mantém a marca, mas a fábrica, por exemplo, na América Latina, eu acho que nem tem mais fábrica Kodak, não sei se nos Estados Unidos tem também. E alguns países lá da região, lá que eram da antiga União Soviética, retomaram a produção de materiais analógicos e estavam exportando para o mundo, porque havia uma escassez de produtos analógicos, né? E inclusive de produção de câmeras essas câmeras, como é que eu chamei? Dessa técnica, me fugiu o nome agora, molografia, né? Dessa técnica que é uma técnica bem rústica, analógica, que é cheia de imperfeições, né? Mas o que eu acho importante destacar nisso é que a fotografia, na técnica mais rudimentar, ali na forma mais rudimentar, que é revelar um filme em processo químico, vem resistindo ao tempo, né? E que o processo de guardar isso não depende exclusivamente de novas tecnologias. Claro, as novas tecnologias ajudam a salvaguardar esse material, mas ele não é um material dependente dessas tecnologias, né? A gente viu aqui durante os nossos encontros que basta você ter uma boa condição de manuseio e uma boa condição de armazenamento, a tecnologia da fotografia tradicional se mantém, né? E nesse sentido, ela está se tornando perpétua, né? Ela está aí, ela está completamente viva, né? Isso eu acho um fato extremamente relevante nesse momento tecnológico que a gente vive. É isso, Marcelo, que eu tinha para comentar. Estamos ótimo. Eu aproveitei. Tá me escutando bem, hein? Que eu tô mostrando ali, tô falando aqui. Enquanto eu estava falando, eu estava procurando aqui. Não sei se talvez a Briane ou o próprio Lucas saibam exatamente, porque eu não encontrei aqui no Google, teria que procurar um pouco mais. Mas eu lembro que quando eu estava no meio do doutorado e fui participei do Valongo lá em Santos, do teu amigo, inclusive, né, do Iatan. Eles apresentaram um trabalho documental de um coletivo Garapa, se bem me lembro, e que era um trabalho fotográfico, mas baseado em audiovisual. E, na verdade, eles não faziam um trabalho audiovisual, mas eles pegaram os comentários de um vídeo do YouTube, e isso era 2015, 2016, uma coisa assim, um vídeo que alguém aí vai lembrar daquela situação terrível também, na qual um jovem negro que havia sido identificado pela sociedade assim como um trombadinha, né, um ladrão,
de pequeno, assim, enfim. E a própria população pegou esse cara e amarrou ele com um cadeado de bicicleta num poste. Alguém lembra disso? E o Garapa printou os comentários do YouTube e salvaram isso, ó, a Tainara já tá me ajudando, e salvaram isso num Super HD, com material sei lá eu qual, era uma grana, eles falaram lá valores, eu não vou lembrar nada disso agora, eles falaram que era isso. Não, o nosso trabalho, mais do que retratar alguma situação, nesse caso, foi registrar os absurdos que os comentários estavam trazendo naquele vídeo. E hoje em dia, pensando nos absurdos que a gente está vivendo em 2021, né, faz muito sentido, foram muito visionários, infelizmente visionários, né, de pensar que aquilo deveria ser marcado para as gerações futuras. Dizendo, cara, olha aqui, ó, eu vi essa apresentação em 2016, essa situação que a Tainara está lembrando também, deve ter sido anterior ainda, né? E infelizmente a gente só piorou desde lá, né? Mas tinha a ver também com o que tu estava falando, né, Galarza? Mas para finalizar aqui, então, meus comentários sobre as nossas conversas. Sim, depois teve vários, né, Tainara? Esses dias eu vi mais um também, mas era isso que eles falavam, que ele tinha sido o primeiro, ou quer dizer, o primeiro não, infelizmente também não. Isso. Não era o primeiro, mas foi um dos mais mediatizados. E que por ter posts no YouTube, a galera comentou muito. E claro, comentou, né, mandando vezes, isso aí mesmo e tudo mais, aqueles absurdos terríveis, e que foi isso que levou eles a fazerem esse registro. Maluco, né? Maluco. E para seguir aqui então, pessoal, na verdade não é eu quero me exibir com meus livros, mas quero convidar vocês a conhecer essa obra maravilhosa, que na verdade está até fechada e eu dava para abrir desde o primeiro dia de aula, então aqui com vocês nesse momento, exato, agora me acompanha, olha só, opa, pronto, que momento solene, olha que beleza, todos juntos aqui dividindo esse momento mágico com vocês. E o que se faz quando a gente tem um livro novo? Que delícia! Ó. Nossa, que maravilha! É bom cheiro de livro novo, né? Carro novo é bom, mas é muito mais fácil eu ter um livro novo para cheirar do que um carro. Então eu vou de livro. Não que eu esteja recebendo ele agora, eu já conheço o livro de um certo tempo, inclusive o Galarza também tem esse livro. É um baita de um livro, né? Vocês estão vendo? Olha aí, que bonito! Baita livro, capa dura, super bem impresso. Aqui são suas 233 páginas, muito bem impresso. Deve ter sido na Ipsis, isso aqui, né? Fala, querido. Eu não tenho como foi um amigo meu que me deu esse livro. Olha aí, hein? Meu Deus, que pessoa legal! Que pessoa legal. Esse deve ser uma pessoa muito legal. Tá, eu ia procurar aqui se é na Ipsis, mas não é o caso, né? Isso aqui, pessoal, olha só. Memórias de Pierre Verger, o acervo fotográfico da Fundação Pierre Verger. É uma excelente obra e a gente traz como referência, inclusive, porque é um livrão, na estante virtual ele tá 200 e poucos reais, só que direto lá no site do Pierre Verger é 50 pila. Então é o seguinte, ó, aproveite enquanto é tempo, a gente não tá ganhando nada com isso, além da contribuição com o conhecimento de vocês aí. E o que tem de tão interessante? As fotos maravilhosas do Verger, Tainara, mas não sei se além de 50 eles vão baixar um pouco mais na Black Fraud. Black Fraud eu aqui. Mas o que eu queria ressaltar com vocês aqui, pessoal, além, claro, já mostrei ali vários patrocinadores, é que... que delícia! Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir... Não, vão conseguir, né? Olha só. Conseguem ler aí? Não. Acho que não, né? É difícil. Histórico do acervo fotográfico. Criação do acervo. Agrupamento. Organização. Descrição técnica do acervo. E difusão. Além de mapas e anexos. Então é um material, pessoal, que vai apresentar bilíngue, que vai apresentar
o trabalho maravilhoso deste que é mais um dos excelentes fotógrafos brasileiros, mas que não era brasileiro. Pierre Verger era esse cara bon vivant, que é esse playboy praticamente, que vinha de uma família bastante abastada da França e já jovem se atirou ao mundo afora. Foi fazer um mochilão, né? Mas aí mochilão de rico é diferente. Então ele foi viajar o mundo. Então, de quando que ele é? Ai. Não vou achar, daqui a pouco a gente aparece aqui de quando que ele nasceu. Mas é início de 1900. Ó, 1950 ele já estava fotografando. O que fez o Verger? Viajou o mundo inteiro, fotografando principalmente pessoas e as suas culturas. Só que quando ele chegou no Brasil, ele aportou na Bahia e conheceu o que a baiana tem, e se apaixonou pelo Brasil, e aqui ele ficou. E aí, o que o Verger fez? Ele ficou aqui no Brasil, e principalmente lá na Bahia, não sei que não vai ser na Bahia, mas ele foi se especializando em temas africanos, porque ele era um apaixonado pela África, e começou a identificar, que é a casa dele em Salvador, ele começou a identificar as influências da cultura africana mundo afora. Tá aqui ele, Verger, seus arquivos. E aí o que aconteceu? Além de fotógrafo, ele virou um pesquisador, um escritor. Na verdade, um etnógrafo, né? Uma pessoa que estuda através da fotografia. E aí, olha que coisa mais linda que a gente adora, né? Higienização e acondicionamento dos negativos. Claro que estamos falando de milhares e milhares e milhares de negativos. Tem os números aí, eu não vou saber exatamente quanto, não sei se tem na minha apresentação ali. Olha aqui, ó, todo o processo, pessoal. Olha aqui os nossos envelopes, não apenas caseiros, mas também sendo utilizados de uma maneira institucional lá pela Fundação Pierre Verger. Todos os cuidados que a gente viu aqui, né? Desde aqui, ó, manipulações super delicadas com... Ali, na verdade, eles não estão usando... Na verdade, é a ordem, né? Ó, desde preparar o local, tirar das caixas onde estavam, avaliar, ali é negativo quadrado da Rolleiflex, aqui com luz, em alguns lugares tem lupa, e também aqui, ó, ela está preparando, não cotonetes, mas com aqueles pauzinhos de churrasco, com algodão na ponta, aqui algum dos seus produtos químicos, e vai lá com todo carinho, com todo cuidado, fazer toda a limpeza para depois acondicionar corretamente. Aliás, aqui tem os números, então... acho que passei. Mas antes aqui deveria ter as legendas. Aqui, ó, foto 1, 2, 3, 4, tem toda a explicação aqui do que é cada uma destas imagens aqui. Vai seguir para o processo de digitalização. Isso! Obrigado, Lilian. Os palitinhos, esse é o nome técnico, né? Aqui, ó, o processo de digitalização, scanners especiais para isso. Aliás, eles já falavam ali de backup, como fazem. Ó, a nossa técnica fotográfica, aquela que demonstramos em estúdio esses dias, tripé, planificação, vidro, enfim, todo o processo detalhado. O objetivo aqui não é detalhar novamente a limpeza e tudo mais, né? Mas demonstrar para vocês, pessoal, não só que tudo o que a gente viu aqui está super alinhado com questões bem técnicas e sérias da fotografia, mas que existe potencial nisso, né? Que existe interesse social, interesse institucional e empresarial. Aqui a gente tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, uma realização da Fundação Pierre Verger com patrocínio da Petrobras, Odebrecht e o Ministério da Cultura. Quando existia o Ministério da Cultura, né? Outro problema, mas vamos lá. Então, só para terminar aqui essa obra que eu achei maravilhosa, aqui uma descrição técnica do acervo, ó, 61 mil negativos originais, outros negativos, 36 negativos em PB, 6 por não sei quanto, 48, 28, enfim, vai descrever ele direitinho, eu não vou ficar lendo aqui, mas enfim.
Quantas ampliações, cromo colorido, reproduções, milhares de reproduções. Atualmente, 11 mil cópias. Imagina o trabalho para tratar com tudo isso aqui. Aqui tem uma linha do tempo com as publicações dele. Aqui, ó, Deuses Africanos. O Verger, ele acabou sendo a ponte Brasil e África a partir do candomblé. Olha só. Ele foi estudar o candomblé, porque ele ficou encantado com a cultura e com as religiosidades do candomblé aqui no Brasil, e começou a fazer essa ponte. Tanto é que ele foi se envolvendo com essa religião, estudando, se relacionando cada vez mais, chegando, inclusive, a ser, não sei se não é promovido, batizado, não vou saber, mas ele virou Babarolixá, que é um tipo, tipo um bispo, um padre, um negócio assim da ciência. Aí desculpa se eu estou falando alguma coisa. Curiosidade, Marcelo, ele inclusive assumiu o seu nome, é Fatumbi, que é o seu nome religioso, né? Exatamente. Ele assumiu esse nome depois dessa aproximação. Eu acho, se me permite, já que eu interrompi. Claro, continua aí que eu vou passando aqui. É uma coisa interessante, assim, né? Ele é um caso em que o artista, e não só artista, etnólogo, antropólogo, sociólogo, ele atuou nessas áreas do conhecimento, né? Ele foi, na verdade, completamente absorvido pelo tema. Né? Sim, ele não exatamente. Foi apenas um recortador de possíveis pontos de vistas e de uma narrativa, né? Vista de fora. Ele se envolveu tanto com o tema que ele registrava que se tornou um religioso, né? Inclusive assumindo o nome, enfim, né? Exatamente. Tanto é que ele em alguns momentos ele recebeu a alcunha de mensageiro, porque ia para a África, fazia seus contatos lá com grandes líderes religiosos, voltava ao Brasil, fazia isso aqui também, e era esse o trecho aqui que eu queria finalizar, porque vocês viram aqui que tinha várias publicações dele, uma linha do tempo super detalhada, né? E aqui no final tem os lugares fotografados pelo Verger. Então, olha só, tem o mapa do mundo inteiro, e aqui as viagens dele, Egito, Gabão, o que é isso aqui? Daomei, nem sei o que é esse negócio. Bom, África, né? E aí alguns exemplos lindos, aliás, né? O cara é um fotógrafo de mão cheia, dominava a técnica PB muito, muito bem, fotografava com Rolleiflex e médio formato, então também vai garantir esses tons de cinza, essas variações, essas gradações tonais aqui, né? Então, olha só, como esse livro ele é bem organizado, né? Aquela era África e algumas fotos, América do Norte e algumas fotos, América do Sul e algumas fotos, aqui Ásia e algumas fotos. Olha só que coisa maravilhosa. E aí a Europa e algumas fotos, e aqui no final ainda tem a Oceania e algumas fotos, e aqui alguns outros documentos que ele trocava com outros pesquisadores, colegas e tudo mais. Aqui mais fotos, e aí sim termina com todas as informações técnicas do livro. Um dos seus diferenciais foi que, por ele ser um estudioso e ter, como tu usou uma palavra boa aí antes, né, ter sido completamente envolvido pelo tema, ele foi daqueles primeiros fotógrafos que teve acesso a situações, a rituais muito específicos, né? Então, isso também valoriza bastante o trabalho dele. Papel vegeiro da família. Não, acho que é outro, esse aí, Flávio. Então fica aí, pessoal. Fica aqui como sugestão de uma bela obra, ainda super acessível. Deixa eu sair daqui. Você passar para o outro, assim, muito rapidamente, deixa eu mostrar um outro livro aqui. Claro, continua daí enquanto eu volto minha organização aqui. Nesse ângulo aqui, ó,
porque assim, é o nosso último encontro, né? Eu acho importante que a gente passe para vocês um pouco das nossas referências, de algumas referências que nós temos, né? E que não precisa ser um profissional da área da fotografia, mas apenas um curioso, porque isso aqui é cultura, né? O Marcelo falava de Piaget agora, e eu inconscientemente fazendo algumas associações e de repente me veio que ele foi um cara fundamental para a cultura brasileira, né? Ele dialogou com a música, a fotografia dele dialogou com a música, com a poesia de Jorge Amado, Dorival Caymmi, pessoas que fizeram um tempo da cultura brasileira, né? Então, não era algo isolado, né? Ele estava, enquanto fotógrafo, enquanto estudioso da sociedade, como etnólogo, como antropólogo que ele foi, e um sociólogo que ele foi, né? Ele estava completamente alinhado com outras tendências culturais. E isso é fundamental. E eu queria aproveitar aqui para mostrar um livro, assim, muito rapidamente, do Instituto Moreira Salles, que é sobre o jornalismo. E esse livro aqui me lembrou muito o que a Lilian falou, que ela recebeu lá no arquivo histórico o acervo de um jornal local. Claro, mantidas as devidas proporções em termos de abrangência dos temas abordados, da amplitude desses temas, tudo isso é importante, porque a importância de institutos que levam a sério esse tipo de preservação de memória, né? Pierre Verger, o Instituto Moreira Salles tem um papel fundamental, inclusive a Lilian conhece, o Sérgio Burgi, que foi nosso professor na pós de fotografia, que eu tive a honra de coordenar essa pós, né? Que foi um momento muito bacana da minha vida. E o Sérgio Burgi, ele é um cara que ele é tão importante, né, nessa questão da memória brasileira, do Instituto Moreira Salles, né, que ele é o diretor de fotografia do Instituto Moreira Salles, e a agenda do Sérgio é uma agenda internacional. O que o Sérgio faz? Ele leva a fotografia brasileira para o mundo. Ele organiza exposições de fotógrafos brasileiros no mundo, né? Com frequência, ele, pelo menos o tempo em que eu tinha mais contato com ele, toda a América Latina, Europa, muito na França, organizando exposições de fotógrafos brasileiros. E aqui, esse livro que eu estou mostrando aqui é uma coletânea do jornalismo, do fotojornalismo brasileiro. Isso aqui é uma relíquia de informação. Isso aqui é uma relíquia. Isso tem a ver com o que a Lilian recebeu, tem a ver com a história do fotógrafo uruguaio, porque o fotojornalismo é uma fonte de memória, né? É uma fonte de documentação e memória, né? Esse livro aqui é um livro maravilhoso, porque pega todos os grandes fotógrafos até a década de 60. Então, que fizeram o fotojornalismo, né, até a década de 60, aproximadamente, né? E aqui a gente encontra, nesse livro, assim, relíquias da cultura brasileira, né? Da sociedade carioca, da sociedade paulistana, da sociedade da cultura do café, os primeiros fotógrafos brasileiros que entraram em terras indígenas no centro-oeste, né? Que hoje é muito comum, mas tem uma dezena de fotógrafos que, na época, acompanharam, inclusive, a expedição Roncador. E antes disso, o próprio Marechal Rondon, né? Então, assim, tem todo um histórico documental que é impressionante, né? Chega a dar uns arrepios, assim, da gente falar dessas coisas, porque mexe com a gente, né? Que é uma coisa muito forte isso, né? Enfim, eu acho bacana entender que e vale botar na agenda, né? Visita esses locais, né? Para quem gosta de fotografia, assim, vale botar na agenda de lazer, não é uma agenda profissional, uma agenda de lazer. É uma visita, e aí vai lá, conversa com um, conversa com outro, pede um pouco mais de informação. As pessoas adoram isso, né? A gente gosta disso. Então, quando alguém se mostra interessado, vai também valoriza o esforço dos outros, né?
Então eu sigo aqui com mais algumas informações que eu queria apresentar a respeito do Pierre Verger, certo? Que a gente disponibiliza para vocês depois também lá no nosso site, no nosso blog, né? Tá aí o nosso agora então amigo Pierre Verger. Opa, 1902 a 1996, ele faleceu velhinho, assim, teve a alegria de viver bastante. Aliás, no final ele até parou de fotografar e ficou apenas escrevendo e organizando o seu acervo póstumo, inclusive doou a sua casa lá em Salvador para iniciar a fundação e tudo mais, né? Então, é esse cara maravilhoso que é reconhecido como fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador em geral, certo? E como a gente viu ali agora há pouco, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Aliás, aí o nome bonitinho dele e como que ele se rebatizou de Pierre Fatumbi Verger. Então ele tem um site super completo que a gente vai olhar daqui a pouquinho, então vou passar rápido aqui, não apenas porque aquelas fotos daquele projeto ali que a gente estava mostrando antes, elas estão na sua grande maioria disponibilizadas, olha só que interessante, né? E claro, aliás, nós estamos falando de projeto cultural, isso é sempre importante, né, pessoal? A gente não apenas conservar, restaurar na medida possível, mas fornecer acesso à população, né? Vai daí, Flávio! Eu fui pesquisar aqui, que eu tinha aquela informação do papel, daí eu fui cobrar aqui de quem me passou. E eu tenho o link aqui, o papel Verger é da família do Pierre Verger. Sério? É. Eu fiquei mudo aqui, fui averiguar a fonte, né? Fui cobrar da fonte, daí me colocou. Eu vou colocar o link do site aqui. Ah, é que do jeito que tu colocou ali no chat, parecia mais uma piada do que uma afirmação. Mas manda aí que a gente vê depois. Tá aí. Boa, olha aí, olha. Já vamos acessar e obrigado pela informação também, que pensei que era só piada, olha só. Seguindo aqui então, esse aqui era o principal ponto que a gente quer ressaltar aqui com vocês, que é esse processo de digitalização do acervo, né? Então tem muita informação interessante lá, a gente vê na sequência. Aqui mais algumas imagens melhor valorizadas, né? Ele então com esse olhar bastante, aliás, também isso é importante, né? Um olhar bastante positivo à população negra, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e é fácil entender que o negro aqui no Brasil não é de hoje, que é desprestigiado, então em toda essa época do Verger mais ainda, né? Esse aqui não é no Brasil, mas enfim, ele fazia essas pontes, né? Próprio Ver o Peso, aqui a Bahia novamente. Ele tem vários livros, né? Alguns aí com valores esperados, mas outros um pouquinho mais acessíveis, como eu estava falando antes. Essa atenção pela religião, especialmente as africanas, e as relações das religiões africanas no mundo, foi muito o foco dele na vida inteira. Acho que agora não vai caber a gente assistir mais material aqui, porque a gente ainda tem um breve resumo para mostrar para vocês, mas gostaria de ressaltar que esse documentário de 2006, que inclusive é apresentado pelo Gilberto Gil, numa sensibilidade maravilhosa, assim, uma cumplicidade, conversas entre eles em ambientes bastante intimistas, e no segundo momento o Gilberto Gil vai até a África para confirmar as relações do Fatumbi lá na África. Então é um belo documentário, não sei se o doc todo está aberto no YouTube, mas deve estar. Esse aí é o trailer, e aqui também uma breve divulgação do material dele no canal Curta, certo? Então, para finalizar, eu só quero terminar aqui com um breve olhar ao site, certo? Que fica aí como sugestão para vocês. Está aparecendo? Sim, está aparecendo. E aqui para nós, nesse momento, além de muita informação, claro, sobre ele, né? Como que foi feita a própria fundação, 30 anos, então, 30 anos já tem um trabalho considerável. Aliás, eles têm, cadê? Ai, não vou achar aqui agora, mas eles têm um dos maiores prêmios de fotografia do Brasil. Então, colegas fotógrafos, vamos nos atentar aí. Lançaram há pouco tempo, eu até tinha um link aí,
desse ano já foi, mas ano que vem tem de novo e vale a pena ficar atento, certo? Mas o que nos interessaria mais nesse momento são esses trabalhos aqui do acervo. Ó, eles têm aqui algumas explicações sobre essa disponibilização, a fototeca que já mostrei para vocês, portfólio, exposições, algumas visitas que a gente vai ver também, mas isso aqui é o que nos interessa um pouco mais agora. Então, olha só, tem muita informação aqui sobre essas etapas, né? Então, nem tudo está lá no livro, né? Claro, a gente gosta de livro, a gente gosta de ter, a gente gosta de levar para aula e tudo mais, né? Mas olha só, aqui tem todo o processo sendo explicado. Olha que interessante, ó. Cada técnico, em média, fez 40 negativos por dia. Cara, isso é muita coisa, hein? E os arquivos têm 500 mega. Bastante. É uma ótima resolução. Ah, mas é TIFF, né? Bom, é TIFF que é super grande, mas que vai garantir, então, uma qualidade bem boa para todo o resultado, né? Ó, super interessante isso. Foram salvos em diversos HDs. Por quê? Porque não adianta nada também a gente digitalizar um material desses, deixar em um HD que pifa e já foi tudo por água abaixo, né? Enfim, tem explicações técnicas aqui, como que as ampliações foram acondicionadas, ó, papel, não vou nem me arriscar, né? A Lilian, se quiser, pode dizer o nome bonitinho desse aqui, porque não é o Verger, então fica difícil. Como que os negativos foram restaurados, teve uma exposição específica sobre as aventuras dele quando estavam fazendo esse trabalho, certo? Ó, olha aqui, essa aqui também é muito legal. Uma mostra sensorial e... volta onde é que eu estava. E aqui o livro que a gente viu agora há pouco, continua aqui, não? Continua por aqui. Ó, parece que continua ali por 50 dinheiros, hein? Tá valendo e se fosse tu não perdia tempo, mas o frete, 70, 80 pila tá aqui. E aqui tem várias exposições dele à disposição, e aqui algumas visitas virtuais. Então, com isso, ó, vamos só acessar essa aqui brevemente. A exposição Todos Iguais, Todos Diferentes nasceu da ideia do presidente da Fundação Pierre Verger de produzir uma exposição a partir dos mais de 3.000 retratos realizados por Verger por todo o mundo. A curadoria orientou essa... Opa! Fui querer escutar a narração acessando alguma coisa aqui, mas enfim, o nosso objetivo não é visitar toda a exposição. De toda forma, fica como sugestão para todos os colegas aí, porque é um material, não só é um fotógrafo de alto calibre e grande importância aí na fotografia brasileira, mas por todo esse trabalho com o seu acervo, né? Serve para que a gente se inspire e para que a gente também tenha justificativas, a gente tenha exemplos para os nossos trabalhos futuros. Desculpa, Galarza, tu tinha alguma coisa específica ali que tu queria ver, eu acabei fechando. Não, nada muito específico, né? Tá ótimo. Então de buenas. Então segue daí, meu amigo. Só que o teu vídeo tá fechado. Tá, sim, vou abrir. Eu acho que o que o Marcelo fala é uma coisa bastante importante, no sentido de que todas essas referências, tudo que a gente falou nesses 10 encontros, eles são tudo é subsídio para compor justificativas de futuros projetos culturais. De alguma forma ou de outra, exatamente, a gente tira desse conteúdo argumentos para compor novos projetos, né? E a gente sabe que um dos aspectos mais importantes da aprovação de um projeto está na relevância do projeto. E quando se tem bons argumentos, né, a relevância fica evidente. Então, assim, acho que é uma ótima oportunidade para quem tem essa perspectiva aí de projetos, né, beber nessas fontes, né, porque realmente é bastante interessante. Bom, para finalizar aqui, eu só queria mostrar, eu vou abrir aqui, Marcelo. Nós preparamos um texto, e o Marcelo, se o Marcelo puder ir passando, só para o pessoal ter uma ideia,
a gente preparou um texto que é um grande resumo do processo, né? Então, tudo que a gente falou de identificação de relevância de acervo, de diagnóstico físico, enfim, né, das causas, algumas observações que a gente julga importantes, a deterioração dos materiais. A gente tentou resumir de maneira muito objetiva, em 14, 15 slides aí, o resumo dessas nossas falas, né, de informações, que naquele material da Funarte que o Marcelo mostrou, naqueles cadernos técnicos, ali tem tudo muito detalhado, e para quem se interessar, o aprofundamento, pode ir direto naquelas fontes, mas para quem quer dar os primeiros passos, a gente tentou aqui colocar isso de maneira bastante objetiva e nós vamos disponibilizar no blog do nosso projeto, certo? E vai ficar lá livre para quem quiser acessar por tempo indeterminado, ok? Então aqui a gente fala de higienização, estabilização, a conservação em si, né, o processo de conservação, fala um pouco dos negativos, fala da limpeza seca, da limpeza úmida, de um processo mecânico, de um processo químico, né? Enfim, falamos de tudo aqui, a gente resumiu de forma bastante objetiva. E com esse material, na verdade, a gente termina, né? É a nossa entrega final. Importante, a gente coloca aqui o link de um fornecedor, nos foi passado, efetivamente passado pela Lilian, né, que sempre se dispõe a socializar material, que é a Casa do Restaurador, que é um site de uma empresa, uma loja que fica em São Paulo, né, em São Paulo, onde ali se encontra tudo, né, tudo sobre material de restauro. Então, basta entrar ali, você vai ver, tem um catálogo deles, vocês vão ver alguns desses materiais que nós falamos e muito mais material que possa interessar quem quiser trabalhar nessa área, certo? Então, com este material, Marcelo e eu encerramos nossa entrega de conteúdo, né, Marcelo? E eu gostaria, faltando 20 minutos para encerrar nosso tempo, eu gostaria de abrir para todo mundo falar um pouco, enfim, dar a sua opinião sobre o que viram, o que gostaram, o que não gostaram, fiquem completamente à vontade, porque confesso a vocês, assim, a nossa realização é tão grande de ter proporcionado esse momento, que obviamente estamos vislumbrando desdobramentos futuros, né? Nesse sentido, de reeditar o curso, de reformular o curso. E a gente gostaria, então, de abrir para vocês, de ouvir vocês um pouquinho, né? Fiquem completamente à vontade para falar. Vou falar, então. Fique à vontade, claro. Eu quero, primeiramente, agradecer, sinceramente. Eu sei como é que é o empenho, a dedicação de se propor a fazer isso. Quero agradecer pelo que a gente aprendeu com relação ao restauro e também por ver vocês, a forma como vocês tocaram a aula, como vocês foram tocando o curso e nos bastidores também, as orientações, a disponibilização das aulas. Achei tudo muito bem organizado. Aprendi, então, um pouquinho de restauro e também aprender a copiar vocês como professores, né? Às vezes a gente se dispõe a fazer um cursinho aqui, outro ali. Então, a gente vai aprendendo também a apresentar uma aula, vai aprendendo a montar um slide. Eu já confesso que final de semana agora a gente vai ter uma expedição fotográfica em Rancho Queimado. Montamos uns slides, eu já me baseei nos de vocês, assim, bem objetivos, tá? Então, dizer que foi um prazer participar e lamentei os 2 encontros que eu não pude estar presente. Não pratiquei nada do que a gente viu, mas com certeza é um conhecimento que a gente já adquire, não perde, e na oportunidade que eu tiver, assim que eu pegar meu kitzinho, eu vou dar uma brincada para a gente aperfeiçoar mais a técnica aí. O kit está aqui guardado. É meu, hein? Tá com meu nome aí. Obrigado para todo mundo. Marcelo, nós que agradecemos. O Galarza e o Gabriel Galarza também, que está nos bastidores dando suporte para vocês. Eu sei que ele, no final, ele não aparece, mas deve trabalhar mais que todo mundo aí.
Valeu, obrigado, gente. Obrigadão, obrigado querido. você. Obrigadão, colega. Ó, a Nelise também está comentando que passou rápido. A gente também estava preocupado com esses 10 encontros, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E a gente também queria dar espaço para vocês trazerem ou experiências de vocês, ou dúvidas e tudo mais, né? A gente também estava um pouquinho, assim, receoso com a questão do online, que tem as suas vantagens, mas às vezes nos complica um pouco, né? Mas acaba passando rápido, então estamos finalizando aqui. Vai daí, Annelise, por favor. Boa noite, professores, boa noite, colegas e colegas, que privilégio estar aqui. Estava tentando fazer uma retrospectiva, mas eu acho que eu assisti só metade do curso por conta de vários compromissos e vários problemas pessoais, mas todas as aulas foram muito agradáveis, o tempo passa muito rápido, é muito agradável escutar vocês, as histórias que vocês mesclam, as técnicas que vocês ensinaram. Confessar que eu caí aqui de paraquedas, né? A minha coordenadora compartilhou o curso, não sei o que, trilha pessoal, não sei o que façam, e eu, como estou de atestado, estou em casa e não estou na aula de noite, vou fazer, né? Olha, não tenho arrependimento nenhum de ter me inscrito, de ter aterrissado de paraquedas, de não ser minha área, aprendi muito, já fazia bastante do que vocês falam aí como hobby, só não sabia nomear que eu fazia isso como hobby, né? E queria compartilhar aqui com vocês uma experiência familiar que eu vivi esse tempo, porque eu tive um acidente, tive que ir lá para o Rio Grande do Sul, fiquei na casa da minha mãe, e nesse meio tempo eu vivenciei o lançamento do livro A História de uma Missão, 100 anos da comunidade evangélica lá de Carazinho. Religiões à parte, né? Eu não participo, mas a minha mãe, ela é presidente da comunidade, então por 4 anos ela juntou material, fez um acervo todo de ata, fotografia, depoimento dos membros, e esse livro foi a culminância, então, do que vocês falaram ontem, que será que a palavra certa é essa? Acervo comunitário? Então, isso aqui foi... Por que não? Um acervo comunitário, coletivo... Esse livro aqui, então, ele é uma coletânea de fotos, né, de toda a evolução da comunidade nesses 100 anos, como surgiu a igreja, junto com ela surgiu o colégio, junto com o colégio surgiu o salão de festa. Então, são aquelas coisas, assim, que remontam a história da cidade e como a igreja participa nessa formação, né? Não é só a questão de igreja, enfim, e a própria parte arquitetônica da igreja, não sei se dá para ver aqui como era o antes, como era o depois, né? Dá para ver, sim. E eu queria compartilhar que esse livro, ele trouxe uma coisa muito legal dentro da comunidade. Com isso, o pessoal que participa lá da comunidade, eles resolveram trazer suas fotos pessoais, e agora eles estão montando o arquivo de fotos da igreja, né? Contando a história de cada membro. Por exemplo, assim, o pessoal fez o primeiro, batizado, depois fez crisma, depois fez casamento, então, tipo, um histórico dos membros com as fotos. E eu achei a ideia fantástica, e não tinha nem sonhado que eu ia fazer esse curso com vocês. E o menino que está ajudando lá, aí fica uma dica, se tem algum aluno aqui do curso de fotografia com futura profissão, o menino que está ajudando lá, ele não tem formação nenhuma, ele está só ele está aprendendo junto. Vocês poderiam, né, com isso, de repente, é um nicho de mercado que tem aonde agir. O pessoal das próprias comunidades não sabe fazer restauração, não sabe cuidar das fotografias e não sabe que existe esse serviço. Eu vou ser a primeira a ir lá e dizer, pessoal, tem gente que faz isso, é restaurador de fotografia, o pessoal da Univale faz. Então, essa propaganda boca a boca, para mim, que sou leiga no assunto, nossa, eu estou encantada com o curso. Então, agradecer imensamente vocês, que vocês fizeram isso, me deram a oportunidade de conhecer coisas novas, né? E me aceitaram aqui, mesmo eu sendo a mais faltante do curso. Mas, assim, eu não estou aqui por certificado, nem por hora, nem por nada, estou para acumular conhecimento, então agradeço muito essa oportunidade. Queridos professores, muito obrigada. Muito simpático da tua parte, eu agradeço, né, esse carinho, esse reconhecimento, obrigado. Muito legal, Annelise. E esse exemplo aí, que agora casualmente casou aqui, né, com o pessoal lá de Carazinho, né,
centro do estado, trazendo esse exemplo tão legal. Eu já fiquei curioso aqui, já tô até anotando aqui para pedir para os meus parentes lá descolarem um desse aí para nós que a gente quer. Bem legal, e que fica também de inspiração para outros projetos, né? Ó, Lucas, nosso colega aqui de outros projetos e empreitadas fotográficas e culturais afins, né, Lucas? Vai isso aí. Deixa eu ligar minha câmera aqui. É um nicho de mercado diferente, né? Às vezes um simples olhar na comunidade tu enxerga esse nicho. Eu diria que é um nicho com potencial de desenvolvimento muito grande, né? Porque por mais que as pessoas tenham imagens, elas ainda não despertou essa possibilidade de organizar isso de maneira lógica, cronológica, histórica, como um resultado tangível mesmo, né, para a comunidade, que possa ficar como uma herança para a comunidade, né? Mas é um potencial enorme, sem sombra de dúvida. Fala aí, Lucas. E aí? Então, assim como o pessoal estava falando, também vou agradecer, né, dentro das minhas limitações ali de tempo, né, dividindo com o estúdio, eu consegui participar de algumas. Tentei hoje tentar fazer alguma coisa com uma foto, né, fiz uma limpeza com pó de borracha no verso ali, consegui um resultado bom, eu acho, né, alguma coisa assim, mas ainda fico muito receoso e eu vou ter que assistir uma das aulas que teve a técnica do papel japonês ali, que essa prática eu não peguei, essa foi uma aula que eu faltei. Mas eu agradeço muito, já fui aluno de vocês tanto na pós como na graduação, então agora eu estou sendo aluno de vocês de novo. E é sempre uma experiência muito boa, eu sempre aprendo. 5 minutinhos que converso com vocês é uma grande lição que eu tenho. Então, agradeço muito, também agradeço a galera que trabalhou nos bastidores ali, o Gabriel, que sempre tão prestativo, todos os dias de aula lembrava a gente e alertava se tinha alguma coisa e estava sempre lá acompanhando a gente, para a gente poder aproveitar esse curso. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade e parabenizo também, que foi um curso muito massa, muito legal mesmo. Obrigado, viu, gente? Obrigadão, Lucas. O Lucas é nosso parceiro de longa data, né? É sempre um prazer ter o Lucas por perto, além de ser uma ótima pessoa, né? O Lucas é uma pessoa maravilhosa. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu também quero agradecer a vocês, tá? Parabenizar por esse curso. É um curso que não está na minha área, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Lembro quando eu era criança ainda, eu ganhei uma fotografia, uma Kodak, uma máquina de tirar foto, né? E assim, aqui eu quase não tenho muitas fotos aqui em casa, mas lá na casa dos meus pais, lá no oeste, tem bastante fotos antigas da minha avó, dos meus bisavós. Então, quando eu for para lá, agora final do ano, quero trazer esse material de lá e começar a colocar, organizar para eles, para a família, né? Porque tá bem disperso, assim, essas fotos, essas fotografias. E, assim, o estilo da aula de vocês, assim, bem dinâmico, a metodologia foi bem tranquilo, a hora passou que a gente nem viu, assim, e gostei muito, tá? Vocês estão de parabéns também. E obrigada, Valeu, vocês, muito obrigado. Também pela participação dos colegas, né, que também opinaram ali, que já tem mais um tempo de experiência, assim. Muito bem, obrigada. Valeu, nós que agradecemos a participação e as considerações. Lê aí, Marcelo, o que a Tainara... A Tainara está matando saudade das nossas aulas. Olha que querida! Foi mais do que ela estava esperando, olha que legal. Então tá relembrando aqui nossas aulas comigo, conosco aí, Galarza. Contigo pela primeira vez, ela não foi nem orientanda de PEP, né, Tainara? Não. Que é algo que a galera tá fazendo bastante aqui. E isso mesmo, Tainara. Ó, assim como a Odisseia estava falando agora, a Tainara também pretende catar os negativos da família o mais breve possível para cuidar. E, ai, que bom que tu gostou das nossas aulas aqui, Tainara. Obrigado.
gostou da nossa dinâmica também e nos elogia aqui como professor e pessoas. Ai, fiquei até emocionado. Obrigado, Tainara. Foi maus nada? Fica tranquila. E mais uma vez, parabéns também pelos teus resultados aí, Tainara. Esse esforço que a Odisseia está comentando. Eu também estou nessa, Odisseia. Eu moro sozinho aqui, a família está toda lá no sul e também não tenho os meus acervos aqui, mas tenho essa intenção. Final do ano chegando e tudo mais, a gente vai lá e abraça tudo isso e mãos à obra, né? Eu gostaria de, tem uns minutinhos ainda, eu gostaria de oficialmente, né, já que está sendo gravado aí, deixar registrado um agradecimento à nossa equipe, né? Então, assim, Gabriel, que monitorou todo o nosso trabalho e fez o contato com os participantes, Adriana, que cuidou da comunicação, Maurício e Bruno, que estão responsáveis aí pelo audiovisual e que estão gravando e que foram incansáveis e sempre muito gentis, ambos, né? O Marcelo, parceiro, enfim, foi bem bacana, né? Agradecer, inclusive, a Nana Chara, que nos deu suporte jurídico também, né? Porque o projeto cultural tem dessas questões, né? Importantes. E eu queria deixar um registro oficial gravado, um agradecimento à Fundação Cultural Balneário Camboriú, assim, que para mim está representada aqui pela Lilian, né, que faz parte desse grupo de trabalho, assim, a importância que é esse tipo de fomento. A Lilian sabe que a gente é envolvido com essa área cultural de longa data, né, e que tudo que a gente está podendo fazer aqui neste curso, e podemos fazer aqui nesse curso, e tantas pessoas fazem em outras atividades culturais financiadas pela Lei de Incentivo à Cultura, é esforço de um trabalho coletivo da comunidade. Tem muitos agentes culturais trabalhando, lutando, participando de entidades, participando, né, de conselhos e sempre melhorando esse processo da Lei de Incentivo à Cultura. Então, fica aqui o agradecimento meu e do Marcelo à Fundação Cultural por ter nos oportunizado esse momento. E, é claro, um agradecimento especial à Lilian por tudo que eu já falei várias vezes aqui. E fica aí o nosso agradecimento, e é para ela que eu passo a palavra. Então, gente, assim, eu fico bem feliz com esse projeto e com o resultado do projeto, né? O Galarza, a gente já fomos professor e aluna também. O Galarza também já foi meu professor há mais de 20 anos atrás, né? Foi conselheiro de cultura também da Fundação Cultural, né? Lá no iniciozinho da Fundação Cultural, a gente já tem uma convivência de longa data, né? E agora Marcelo, né? Conosco aqui nesse projeto, e toda a equipe, fica o meu agradecimento, né? Por ter pensado num projeto, né, de patrimônio, de memória, né? Eu que sou da área de patrimônio, fico muito feliz e muito honrada, e a Fundação também, né, porque quando a gente vê o fruto de um projeto, de um recurso assim, investido, quantas pessoas moveu na economia da cultura e qual vai ser o impacto disso até depois desse curso, né, que o blog de vocês está muito legal, né, a gente até abriu lá na Fundação para mostrar para toda a equipe e tal, olha que bacana, que é um resultado que não vai ficar só nesse curso, né? Ele vai ter desdobramentos, né? E é isso que é o importante desse fomento, né? Dessa lei de incentivo, né? Que dar acessibilidade à comunidade, né, do acesso à cultura, do acesso ao direito da memória, né, a exercer a sua cidadania na área da cultura também.
E eu achei uma delícia, né? O curso achei muito legal. A todos que queiram se arriscar, coragem, né? Vençam o medo ali, se proponham mesmo a trabalhar com esses acervos, né? Buscar mais informação. O arquivo histórico está à disposição, né? Como a gente já tinha falado lá no início, né? O arquivo histórico está à disposição se quiserem desdobrar esse projeto para alguma ação ou, de repente, fazer até uma visita em loco, a gente pode combinar sem problema nenhum, né? E estamos esperando vocês para mais projetos, né? É assim, né? Hoje a gente tem que cada vez mais... O recurso está lá para ser distribuído, né? A gente faz votos que sejam distribuídos com bons projetos consolidados, né? Com bastante produção de conteúdo. A todos, obrigado por me deixarem participar do curso. A Lília que havia anunciado que não seria assídua nas aulas, foi uma das mais assíduas, pontual, permanente. Valeu, obrigado. Eu até confesso que eu dei uma mancadinha assim, em outros compromissos que eu já tinha assumido anteriores, né? Briane, Lucas, né? Eu sei que vocês estavam lá discutindo no meu lugar. Né? Né? Mas porque realmente era um projeto, é uma ação muito importante, né? Que são poucos os projetos da área de patrimônio, né? Infelizmente, né? Tem crescido um pouquinho mais, né? Mas eu fiz questão de acompanhar de perto, assim, né? Normalmente nos projetos da LIC a gente não dá conta mesmo de, né? Por exemplo, foram 42 projetos da última LIC, mas 30 projetos de outros editais, né, que nós tivemos, então é uma loucura, fora todo o trabalho da Fundação Cultural. Então, realmente a gente não consegue acompanhar tudo, mas esse eu dei conta. Foi um privilégio, obrigado. Muitíssimo obrigado pela presença, Lilian, pelas explicações, pelos acréscimos aqui. Todo mundo ganha com isso. E eu também quero agradecer todas as participações aí, não só das pessoas que são mais próximas da fotografia, mas quem não é, isso só traz mais riqueza para nós. E justamente, né, esse apoio, esse fomento da Fundação Cultural é super importante, merece ser destacado. E ele só acontece, né, pessoal? Nós temos aqui os outros colegas produtores também, a Briane, o Flávio, o Lucas, não sei se mais alguém também faz produção cultural regional aqui, mas eu e o Galarza estamos fazendo algumas iniciativas aí. O Gabriel e o próprio Maurício, que são da equipe aqui também, né? E esses projetos, eles só acontecem justamente porque existe o interesse das pessoas em participar. Então a gente fica extremamente agradecido em contar aqui com os colegas da fotografia, colegas fotógrafos, colegas professores de fotografia e colegas produtores culturais, porque são aquelas situações onde todo mundo ganha. A fundação ganha porque vê projetos sendo realmente executados com resultados e com reverberações, né? Essa aqui é uma proposta que vai ser continuada. A gente, falamos várias vezes e repito, está à disposição, querendo trocar uma ideia, pensar em algum projeto futuro aí, a gente também fica aqui totalmente à disposição. Então é importante marcar o apoio todo da Fundação Cultural, sem a qual não ia ser possível, e também a participação de todos vocês. Então, muitíssimo obrigado também, a gente fica à disposição e acredito que dessa maneira, senhor Ricardo, eu te passo a palavra para fazer um encerramento oficial, que tal? Eu acho que é isso, né? Eu acho que está posto, está dito, está agradecido, né? Enfim, eu acho que é isso.
Muito bem, muito bem. Então tá bom, pessoal. Então, vamos mandar um beijo para todo mundo aí. Brigadão, Flávio. A Bruna também mandou um oi bonito agora aqui no nosso chat, né? Falando, inclusive, dessa emoção que nos traz lidar com todos esses acervos. Vai daí, Annelise! Eu ia pedir se não dava para nós fazer uma foto digital aí do mundo. Era isso que eu ia falar. Ai, desculpa, Gabriel. Ele, ó, engatilhado com essa ideia. Olha, e Peraí, vou arrumar meu fundo também, rapidinho aqui. Vou arrumar meu fundo rapidinho. Esses fotógrafos preocupados com o segundo plano, né, Flávio? Vou tirar a toalha que está pendurada na porta aqui, peraí. Isso. Não, normal. Vou abrir tá Lilian, até isso? Nossa Senhora. Manuel, não consegue abrir a câmera? Hoje ainda? Aí, ó. Não, tá ótimo. É bem nessas, né, querido? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê! Valeu, galera! Valeu, gente! Muito pessoal, bem! Valeu, muito obrigado. Boa noite a todos. Aí. Até a próxima. Valeu a Obrigado. presença de todos. Beijo para cada um de vocês aí.